Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre a teleaula da disciplina 10. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, antes de iniciar então aquele recadinho bastante possível, se inscrever no canal e deixar o like, se nos ajudar bastante a crescer aqui dentro do YouTube. A gente faz essa cobertura sempre semanal ou quinzenal, quando saem as disciplinas do Mais Saúde com a gente, né? Faz questão de fórum avaliativo, né, atividade avaliativa, teleaula, aula interativa, material complementar. Então, a gente vai seguindo enquanto que o curso seguir, a gente segue também. Então, vamos basicamente para a nossa apresentação sobre a teleaula de número 10. Ela vai falar sobre essa questão de equidade de gênero e sexualidade no SUS, que é basicamente o assunto da disciplina, como a gente viu nos vídeos anteriores. E aí a teleaula ali inicia mostrando mulher jogando futebol, né, e pergunta se ainda tem preconceito. Na verdade, a gente sabe que muitas vezes a questão do sexo feminino e de todos os outros conjuntos de pessoas que a gente vai passar aqui ao longo do vídeo, eles ainda sofrem uma série de preconceitos em relação a vários outros aspectos, né? O futebol começou a se popularizar no meio feminino, né? Então, as pessoas teoricamente aceitarem o futebol feminino de algumas décadas para cá, né? Então, às vezes assim ainda tem muito preconceito por parte de algumas pessoas em relação ao futebol feminino. Então, basicamente, o que a gente pode perceber ali é que regras da sociedade que surgem de tempos em tempos, elas vão reger a vida das pessoas e essas pessoas usam essas regras para tentar reger a vida das outras pessoas. Né? O que basicamente é, então, o pessoal que talvez tenha passado, ou não, o período mais antigo, né, em tudo, existiam períodos onde a mulher não tinha liberdade para fazer quase nada. Ela era praticamente como uma formadora da família e cuidadora do lar. Né? Então ela ficava restrita a criar os filhos e ficar em casa fazendo atividades domésticas e todos esses fatores. Isso era uma regra da sociedade, daquele período principalmente. Com o passar do tempo e as lutas pelos direitos femininos, essa regra começou a ser alterada. As mulheres começaram a adentrar ao mercado de trabalho, passaram a ter a questão de ter filhos mais tarde ou agora até mesmo de não ter mais filhos. Então são regras que vão se prolongando, se modificando ao longo das décadas, né? E aí a sociedade vai utilizando essas regras de uma forma ou outra, né? Algumas pessoas se mantêm a umas regras mais rígidas, outras pessoas já estão abertas a regras mais tranquilas, né? Então é uma coisa que vai acontecendo. Aí a gente observou ali que nós temos que ter cuidado com a população LGBTQIAPN+, né? E que é preciso cuidados principalmente por causa do preconceito e eles ainda não buscam serviços de saúde como deveriam ser, muito por causa dessa questão do preconceito, né? Então, pessoal, a gente sabe que, infelizmente, ainda tem preconceito muito forte no Brasil em relação a isso. Então, acaba que as pessoas muitas vezes preferem não procurar o atendimento básico, que são as unidades básicas, e todo esse processo por causa de preconceito, né? Vai saber se o pessoal que está ali no posto não vai ofender ela, né? Os pacientes que estão ali. Às vezes tem pessoas que são mais intolerantes a esse fator, e aí pode ser que esteja com uma criança, eu não quero essa pessoa aqui na volta do meu filho, vai influenciar meu filho a ser isso, meu filho é homem, meu filho é mulher, não vai ser essa coisa que essas pessoas estão se transformando agora, então a gente sabe que muitas vezes isso acaba impactando e as pessoas não procuram a ajuda, né? Preciso atentar a essas pessoas, né? E os agentes comunitários de saúde são muito importantes para ajudar eles a aderirem à frequência e a frequentarem a UBS, né? Isso porque a gente está ali junto com a comunidade, a gente entra na casa das pessoas, conversa com as pessoas, seja ele mais adolescente, seja uma pessoa, um jovem adulto, seja idoso, seja mulher, seja homem, seja qualquer uma das definições que a gente vai ver depois aqui na frente, nós conversamos com eles, orientamos, temos que trazer ele sempre para a unidade básica de saúde. Ele relata que sofreu preconceito na unidade por causa de um paciente, então a gente tenta primeiro reverter essa questão, mostrar para ele que foi um caso, infelizmente, que ocorreu, mas que a comunidade como um todo não tem todo esse problema, às vezes algumas pessoas são mais intolerantes, tenta fazer uma abordagem diferente, marcar um horário diferente ou mais específico para ele fazer um acompanhamento na unidade. Então, vão se fazendo essas questões que a gente tem que estar trazendo eles para dentro da unidade, né? E aí tem aquele processo da transexualização, né, que a UBS agora consegue dar suporte, né, e faz os encaminhamentos necessários. O pessoal pode perceber assim, a questão de mudança é tão significativa que quando eu estava escrevendo aqui a questão da transexualidade, o meu computador dizia que existia um erro, essa palavra não existia. Então eu tive que adicionar
ela no dicionário do computador porque ele não reconhecia essa palavra. Então pode ver que muita coisa vai mudando com o passar do tempo. Então a gente tem que ir se adaptando a essas questões também. Dando prosseguimento ali depois na teleaula, eles vão falar sobre a diferença entre sexo e gênero. Então, o sexo é relacionado às condições biológicas das pessoas, né? Então, se essa pessoa nasceu homem ou se ela nasceu mulher, né? E aí vai ser a questão de características biológicas como órgãos reprodutores, características biológicas, né? Como a questão de desenvolvimento do corpo e todos os outros fatores que vão estar regulando esses fatores. E a questão do gênero une essas condições biológicas, mas também envolve as experiências culturais e sociais e como essa pessoa se expressa no mundo. Então, o gênero não necessariamente vai se identificar com a questão da sexualidade. E é o que a gente vê aqui na sequência, né? Que a identidade de gênero é como cada pessoa se enxerga no mundo. Aí eles dão um exemplo ali do cisgênero, tá? Que são pessoas do mesmo sexo, né? E que se identificam com o mesmo sexo. Por exemplo, são homens, né, nasceram homens, foram reconhecidos como homens durante o nascimento, e na sua vida adulta, adolescente barra adulta, se consideram homens. Então, esses são os homens cisgêneros, e as mulheres também. Nasceram mulheres, foram reconhecidas mulheres no parto, e ao longo da sua vida se afirmam como mulheres. E aí temos os transgêneros, que são uma questão de sexo diferente. Por exemplo, são pessoas que nasceram homens, tá? Biologicamente foram reconhecidas como homens no nascimento, só que ao longo do seu desenvolvimento se identificaram com o gênero feminino. Então tem questões que eles se identificam com o gênero feminino. Aí seria um homem trans. Aí teria o caso da mulher trans, né, que nasceu mulher, mas se identifica como homem. E aí pode passar aquela questão da transexualização que a gente viu ali e vai fazer todo o processo que a gente sabe que ocorre agora através do SUS e todos os outros locais, né? E tem os não binários, ou não binário, né, que aí significa, é uma questão de sigla de computação, né, binários são duas no caso, né, e aqui é adaptado para a questão da sexualidade, que seria homem e mulher, mas ele acaba não se identificando com nenhum desses gêneros, então ele é conhecido como não binário, então ele nasceu homem, mas não se identifica nem como homem, nem como mulher, então ele é não binário, ele é mulher, mas não se identifica nem como mulher, nem como homem, não binário, então são questões que a gente acaba observando ao longo do tempo. E a orientação sexual e a relação que as pessoas têm com os outros é através do relacionamento e o afeto. Então, a orientação sexual vai ser basicamente como essa pessoa se relaciona em relação ao outro. Qual é o seu interesse romântico, qual é o seu interesse afetivo, e tudo isso vai dar origem a várias siglas que a gente tem aqui para estar observando. Tradicionalmente, a gente conhecia apenas o LGBT, né? Então, seria as lésbicas, que diz respeito às mulheres que gostam de mulheres aqui no Brasil, né? Os gays ficariam relacionados a homem que gosta de homem. E a questão da bissexualidade ou bissexual são pessoas, por exemplo, são homens, mas gostam tanto de homens quanto de mulheres. Então, essa é a característica. E também tem o contrário, né? Mulher que gosta tanto de homem quanto propriamente das mulheres. Aí nós temos os transgêneros e os travestis, né? Então, transgênero, como a gente viu ali, pessoa que nasceu com um sexo, mas se identifica com o outro. E o travesti é uma pessoa que é de um sexo, mas se traveste de outro, né? Faz aquela questão de utilização de transformações e tudo, e vários outros fatores, né? Depois a gente teve a incorporação de outras siglas, né? Que foi o Q, o I, o A, o P, o N e o mais, né? E o Q é de queer, então, que é um termo que diz respeito a quem não se identifica e não se rotula em nenhum gênero. Então, ele também não se identifica nem como homem, nem como mulher, e não se identifica aqui dentro desses fatores. Então, é uma questão que foi incorporada posteriormente. Também teve outras incorporações que são os intersexuais, né, ou o intersexo, que descreve pessoas que naturalmente desenvolvem características sexuais que não se encaixam nas noções típicas de sexo feminino ou sexo masculino. Então, são questões que eles são eles ficam entre um e outro. Então, sempre são complexos os conceitos que eles trazem, mas é importante a gente tentar compreender eles para quando for atuar no nosso território. Temos o assexuais, né, que tem pouco ou nenhuma atração por fazer sexo, então são pessoas que muitas vezes acabam passando a vida toda sem ter relações sexuais, ou fazem lá de vez em quando, mas muito raramente. Depois nós temos os pansexuais, né, que é uma pessoa pan, sente atração por pessoas de qualquer identidade de gênero, ou sente atração que não é determinada por gênero. Por exemplo, ele pode sentir atração por homem e por mulher,
Ah, mas Michael, isso não seria bissexual? Seria, só que tem uma questão a mais. Ele não sente essa atração e não se determina ela por gênero. Então não dá para saber se ele vai gostar de um transgênero, se ele vai gostar de uma questão de travesti, se ele vai gostar de uma questão de uma pessoa que é não binária. Por isso pan, pan engloba tudo. Então é todas as sexualidades. Por isso o conceito de ser pansexualidade ou pansexuais. Aí a gente tem os não binários, né, que a gente viu ali anteriormente, que é um termo que se refere a pessoas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino. E temos o mais, né, que é para toda a infinidade de possibilidades que possam estar existindo. Então, tá, só pessoal. Então, a gente percebeu aqui todas as letrinhas que tem ali e a importância de estar conhecendo cada uma delas. Depois tem os materiais complementares que pode estar observando e entendendo melhor ali essas questões. Né? A gente faz aqui um resumo mais breve para todo mundo poder compreender algumas partes. Né? O que define a orientação sexual de uma pessoa? A sexualidade nasce com a pessoa. Não há como influenciar isso. Não é uma escolha. Não é uma opção de nascimento. Então, pessoal, aqui tem talvez o ponto mais específico que a gente pode estar abordando é que quando, por exemplo, nasceu um menino, né? Só que com o passar do tempo ele foi demonstrando características muito mais afeminadas, né? O interesse por brinquedos diferentes, né? Aí tem aquela velha bobagem, né? Que o menino joga futebol e a menina brinca com boneca. Então, ele começou a ter mais afeição pela questão da boneca, ele gostou de ter mais carinho, sempre de fazer carinho nos outros meninos e toda essa questão. Então, isso já nasceu com essa criança. Essa criança já nasceu com essa orientação sexual interna, né? Vamos dizer assim, que ela já tem essa orientação dentro dela. Não vai ser nada por fora. Por exemplo, o pai acredita que por causa que a criança fica indo na creche e a professora é de regime de esquerda, né? Ela votou no Lula, votou em partidos da esquerda, ela está orientando o filho dela a se tornar desse jeito. Aí o pai acredita que se ele for extremamente rígido, se ele forçar essa criança, se ele xingar, se ele bater para ela se transformar em outra coisa, né, como a direita defende, e umas palmadas muitas vezes vai endireitar a criança, ela vai se transformar no homem e vai gostar de mulher. Mas isso não vai acabar interferindo em nada. O que pode fazer é mascarar essa opção por muito tempo. Por exemplo, essa criança sofreu muita pressão psicológica, agressão física por parte dos pais para se tornar um homem. Aí ele se tornou um homem, acabou se casando com uma mulher, só que a vida dele é completamente infeliz. E aí depois que os pais faleceram ou aconteceu alguma coisa e ele resolveu aderir ao que o seu corpo queria, ele se tornou muito mais feliz. Então é uma questão que a gente não tem que estar impondo medidas para essas pessoas. Né? A gente tem que apenas aceitar o que eles decidirem em relação ao seu corpo. Por muito tempo se deixou, então, essas pessoas de lado, né? Que essas pessoas não é pejorativo, mas é uma forma de englobar todas aquelas letras que a gente observou ali na área da saúde, né? E com a crise do HIV e AIDS, se passou a ter um pouco mais de cuidado e essas pessoas passaram a ter mais atenção e se passou a expandir essa questão do cuidado para essa população, né? Trazendo eles para dentro do SUS e para dentro do cuidado da atenção básica. E aí tem o exemplo de Santa Catarina, né? Que é o Ambulatrans, né? Que é um ambulatório específico para cuidar desse tipo de população, né? E ali eles passam a ter medidas específicas, eles utilizam muito a questão do nome social, e eles têm um cuidado específico para essa pessoa, né, de uma forma que talvez a atenção primária até desce, mas essa pessoa não se sentisse tão à vontade de estar ali dentro, porque ela podia passar a ter uns olhares maldosos, né, comentários inapropriados, então ela se sente muito mais à vontade ali. E claro, eles sempre têm a questão do foco na transição de gênero, se caso a pessoa quiser, né. E aí chegamos no ponto de como o ACS e o ACE podem contribuir para isso. Com o nosso contato direto com a sociedade, nós podemos trazer eles para os cuidados do SUS, né? Como a gente comentou ali. Quando a gente vai na casa das pessoas, a gente conhece, conversa, sabe as histórias, sabe as dificuldades, a gente pode usar isso para trazer eles para dentro do SUS, para estar sendo incorporados a esses cuidados. Né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, já teve um vídeo aqui anterior do canal, nas questões quando a gente se encontra na rua, ou quando tem encontros de ACS, debates, né, palestras e tudo, as pessoas têm uma grande dificuldade de perguntar sobre a questão do gênero, né? E aí a pessoa ali da teleaula, né, a professora, acabou falando uma coisa que eu considero muito importante, né, que é usar esse fortalecimento do vínculo, né, que a gente cria com essas pessoas. Não precisa chegar na primeira pergunta da casa da pessoa com as minhas folhas aqui de cadastramento aqui, e eu vou abrir, qual a sua identidade de gênero?
né? Então a gente não precisa fazer essa pergunta logo de começo, a gente precisa daquelas perguntas básicas. Tem algum problema de saúde? Quantas pessoas residem? Né? Tem animais de estimação? A gente vai aos poucos, né? Criando um tato com essas pessoas, criando uma intimidade com elas, para depois poder estar fazendo essas perguntas que a gente considera de difícil, principalmente para a questão de alguns homens, né? A maioria dos homens tem vergonha ou receio de perguntar essa questão, de achar que vai fazer algum tipo de preconceito, mas que na verdade é uma pergunta que se torna muito tranquila conforme a gente vai criando esse vínculo, a gente vai conhecendo as pessoas. Você olha, Fulano, eu preciso terminar de preencher aqui a minha lista de cadastramento e eu queria saber, tu deseja informar a tua identidade de gênero ou o teu gênero, né, para eu complementar aqui as informações, né, mas se tu não quiser, não precisa, sinta-se à vontade, não sei o quê. E assim vai parecer muito mais simples e respeitosa essa pergunta do que ofensiva, né? Por isso que a gente sempre recomenda que essas perguntas mais difíceis, como questão de gênero, identidade de gênero, e muitas vezes as pessoas também têm receio em questão de renda familiar, se pergunte ao longo do tempo, né? Mesmo que se demore um pouco mais, 1 mês, 2 meses, 3 meses, se vá fazendo essas perguntas com o passar do tempo. Os ACS e os ACEs podem orientar a sexualidade do território, né, pois o gênero e a sexualidade são determinantes de saúde também. E os agentes acabam levando essas informações e trazem essas pessoas para o serviço de saúde. Por exemplo, ali, a questão de ser um homem trans, né? Então, ele é um homem que se identifica como mulher. E aí ele sofre preconceito, ele não consegue emprego, ele passa a ser violentado nas ruas, né, seja física ou psicológica ou mentalmente. Então, a gente tem que estar levando essas orientações e trazendo essas pessoas para o nosso convívio da saúde. Quais fatores impactam nas pessoas e afetam a sua busca pela saúde? Primeiro, ali, a formação dos profissionais, né, uma questão de conhecimento, e a gente entender essa diversidade de gênero e de sexualidade e como tratar as pessoas vai ser fundamental, né? Por isso que o curso reforça essas questões e tem aulas específicas para determinados fatores. Os processos de trabalho também vão ter um impacto, né, porque vai ter essa questão da educação permanente, que é respeitar ali o nome social, né? Como a gente sabe, o nome social já é utilizado no Brasil há algum período, então a gente tem que se adaptar. Se a pessoa prefere ser chamada pelo nome social, chamaremos pelo nome social. Então são fatores que a gente tem que estar observando. Processo de comunicação, né, que é fundamental para deixar todos bem informados, que é ter uma comunicação clara e direta. E ali tem a questão do gênero, sexualidade e comportamentos, eles interferem no adoecimento? Sim, né? Tudo acaba impactando, né, pessoal? Principalmente o preconceito e a questão da violência, né? Muitos fatores, contudo, principalmente na saúde mental dessa população. Assim, a gente sabe que não tem como dizer assim, eu sei como é que é a realidade de uma mulher trans, do homem trans, de uma pessoa pansexual, de uma pessoa não binária, porque a gente não convive diretamente ou tem essa realidade, né, em nós, ou algumas pessoas até têm na família. Mas é muito difícil a gente dizer, não, isso é frescura da pessoa, dizer que está sofrendo preconceito só porque escutou uma piadinha dentro do olho. Para nós parece ser uma coisa muito inocente, mas para aquela pessoa impacta muito na saúde dela. Pode fazer ela ter pensamentos que sejam suicidas, pode fazer essa pessoa atentar contra a sua própria vida, e por isso que é importante a gente sempre estar cuidando de todos esses fatores. E a gente passa então por uma questão final ali, que é políticas públicas, né? O Brasil ainda não tem leis específicas de proteção, tanto que essa questão do preconceito é enquadrada na mesma lei do racismo, né? Se equipara a homofobia a questões de racismo ali, então a gente ainda precisa avançar nessas questões. E existem algumas normativas importantes sobre essa questão da sexualidade e do gênero, e principalmente se é colocado no processo de mudança de gênero, né? Existem hospitais específicos para essa questão, acompanhamentos específicos dentro do SUS, e isso ainda vai passar por transformações ao longo das próximas décadas. Pode parecer que a gente está usando ações e conceitos complexos, né, que são essas questões do LGBTQIAPN+, né, então são questões que podem parecer complexas, mas que depois são fáceis de entender, né, com o passar do tempo, e aí a gente acaba como ACS tendo que atuar com respeito e cuidar de todos, né, a gente não pode acabar discriminando essas pessoas por eles terem orientações ou questão de sexualidade diferente da nossa, né, nós temos que tentar compreender, claro que é muito mais difícil, às vezes, entender esses conceitos, né? O que é uma pessoa pansexual? Qual a diferença entre um não binário e um pansexual? Então, por isso que o curso é importante, né? Porque ele vai trazer o material e a ferramenta para a gente conseguir estar compreendendo essas modificações, né, que passaram a existir dentro da sociedade, e assim conseguir
ter um olhar mais específico e um cuidado mais amplo com todas as pessoas. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou sobre a questão da teleaula de número 10. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.